Oi, Boa noite, pessoal. Tudo bom? tudo bem? Ai, a nossa intérprete está aí, que delícia! Viu só? Eu sou poderoso. Tá pensando o quê? Viu? E, tipo, se fosse esses dois formatos, aqui seria só um bloco, praticamente. E ela ocupa toda a minha tela, tá vendo como é que ela é? Gulosa. Ela está exibida! Ai, que legal ver vocês, gente. Mas a gente não tá te vendo. Você tá com... Isso aí é macete, depois de 4 reuniões, uma atrás da outra, estão virando como é que é? O fundo de tudo. É, não tá fácil. Vocês tiveram outras aulas já? Não, né? Eu sou o primeiro, né? É o primeiro, professor, é que eu estou trabalhando home office e está assim, ó, uma loucura. É uma coisa atrás da outra, e acaba que tu fica esgotada, né? Chega um Sim, momento. claro que sim. O que você faz? Eu trabalho com docência. E Então, tá bem complicado, imagino. Tá bem, sim. Tá. Mas a gente vai enfrentando os desafios, né? Eu na verdade, parei dois meses e depois retomei normal, assim, mas tudo EAD, né? É um pouquinho diferente. Sim. Mas tudo bem, a gurizada tá indo, vamos ver até onde a gente consegue levar isso aí. Para que anos que você dá? Para adolescentes. É aprendizagem. Sim. Aí, não tem dia, não tem hora, Sim. não tem lugar, pai, mãe, tio, tia, avó, os alunos, é todo mundo. Faz parte. Oi, pessoal, tudo bom? Olha, quase isso. Mas ficou muito grande, olha só. Tem algum gremista aqui nesse meio, não? Então pode desligar a tua câmera e ir embora. Tá rodado já. No semestre que vem você aparece de novo. Eu não gosto de futebol não, mas eu adoro provocar, viu? Eu nem assisto. Não sei nem quem joga para que lugar. Mas quando desculpa que tem gremista, aí eu os faço sofrer. Aqui no Sul, eu sou do Rio. Aqui no Sul é muito comum as festas terem mulheres de um lado e homens do outro, né? E o lado dos homens invariavelmente falam sobre futebol. E eu não gosto, realmente não gosto. Eu não jogo, não gosto, não assisto nem Copa do Mundo. E aí eu sempre vou para o lado das mulheres. As mulheres sempre estão falando sobre alguma coisa interessante, ou sobre cozinha, eu gosto de cozinhar, eu sempre tenho um monte de receita, aí conto piada, eu sempre fico do lado de lá. E aí eu me divirto. Senão não dá. A turma aqui, ou você é Grêmio, ou você é Inter, ou você está morto. E, aliás, vocês aqui não são nem gremistas nem colorados. Essa é uma tese de quem vem de fora. Vocês são antigremistas ou anticolorados. Porque vocês torcem pelo time argentino, né? Não, professor, é assim, ó, todo mundo é gremista. Lembrou, né, Igor? Olha, quer dizer, o PDF que mandou, achei ele bem assim interativo, tá? Bem curado. Você tem que compartilhar. Nossa, Ghost, nossa senhora, a foto aqui tá fantástica. Ghost, não sei o quê. CMDRS, sabe Deus o que significa isso? Agora tá muito alto. Pessoal, deixa eu ir mandando brasa, então. São 20h34, à medida que os outros forem entrando, a gente vai aceitando. Bom, eu me chamo, então, Sérgio, meu nome não é professor Sérgio, fiquem à vontade para me chamar de Sérgio, eu tenho horror a título. Uma das coisas que eu aprendi na vida é de que a gente, quando morre, só tem lá o nosso nome na lápide, não tem nossos títulos ou cargos ou outras coisas qualquer. Então, sou meio contrário a esse monte de
de medalhinha que a gente adora carregar. Eu tenho, para os que não me conhecem, alguns aí já me conhecem, mas não os vi ainda até agora aparecer. Para os que me conhecem, sabem que quando me mandam um e-mail, eu respondo em no máximo 12 horas. Como eu tenho ficado o dia inteiro na frente do computador, porque a gente tem tido reunião pra caramba, eu muitas vezes respondo até no mesmo instante que está chegando. Se eu por acaso não responder, não temam, é porque eu não recebi, trata de entrar em contato comigo de novo, tá? Porque por algum motivo do Divino Espírito Santo, aconteceu isso uma vez, mas aconteceu, então eu já deixo já avisado. Acho que escreveram o meu nome errado, porque meu nome é complicado para burro, mas o fato é que não entrou, e não voltou para a pessoa que mandou, então ela achou que eu não tinha respondido, mas na verdade não tinha recebido. Não tem como mudar de nome mais, só nascendo de novo, e aí isso fica para uma próxima encarnação. Pior do que o meu, da Zimanski, que ela tem Y ainda no nome. Bah! Essa é mais polaca do que eu. Hein, Zimanski? Você é mais polaca do que eu. Você é mais polaca do que eu. Eu sou mais polaca do que tu, prof. Eu sou Migorski, simplesinho. Eu sou Almeida Migorski. Mas olha só, o S e o Z é só confundir. Zimanski. A minha mulher é... É Zimanski, é só para confundir. A minha mulher é Mikoak Rustik. Aí ela casou comigo, tirou o Mikoak. Nossa! Coitada, é polaca dos dois lados. É Rustik Migowski. As crianças também são Rustik Migowski. Está roubado, né? Vão passar a vida soletrando o nome. Judiaria, hein? Judiaria aí. Bom, vamos lá. Como é que pronuncia o seu mesmo? Migovski. 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 Isso, o W entra como português. Tá. Eu vou ser professor de vocês, hoje, no final da tarde, que eu descobri. Eu só vou ser professor de vocês nas 3 semanas iniciais. Essa disciplina originalmente é de uma professora substituta, que vai ser substituída agora a partir do dia 5, no caso de vocês, tá? Que dia que vai cair a nossa disciplina? Não sei. Porque todas as cargas horárias do superior e do médio vão ter um quadro novo de horários, que nós todos, vocês e eu, vamos ser informados. Por quê? Porque vocês não vão ter 4 períodos, que ninguém aguenta 4 períodos na frente do computador, certo? Então, eles vão ver o que cada professor escolheu e vão fazer uma grade para que vocês tenham uma vida mais confortável e possam se planejar melhor, tá? No caso, se eu ficasse com vocês, já canto a pedra, e eu vou cantar essa pedra para a professora que vai entrar, se ela vai usar ou não sei. Eu gravo todas as aulas para que os meus alunos possam ver aqueles que não puderam vir. E ninguém leva falta nas minhas disciplinas, mesmo quando é presencialmente. Quer dizer, leva falta, mas se o cara entrega os trabalhos, ou a cara entrega os trabalhos, eu tiro as faltas lá e resolvo a vida da pessoa. Como ela vai proceder, eu não sei, mas eu vou passar essa dica para ela, tá? É uma professora substituta, de repente ouve. A forma como eu planejei a disciplina e o material todo, eu também vou passar para ela, porque ela vai chegar aqui no dia 1º, dia 5 já tem que... Ou, a partir do dia 5, ela já tem que estar dando aula para vocês. Então, 100% da minha apresentação, dos exercícios que eu bolei para vocês e tudo mais, eu vou mandar para ela, tá? De qualquer jeito, eu já disponibilizei isso tudo no Moodle. Os meus slides são fáceis e bons para estudar. Se algum de vocês aqui pretende fazer concurso público e tem alguma coisa a ver com administração, sugiro que guarde os meus slides, porque eles ajudam bastante para quem faz concurso, tá? E se alguém precisar de algum material mais para concurso que eu possa ajudar, não hesite em me pedir ajuda. Estou aqui para isso, tá bom? Tranquilos? Bom. Tranquilo. Vamos nós. Nossa, agora resolveu todo mundo entrar. Para os que estão entrando, meu boa noite. Deixa eu apresentar o meu plano aqui, para que a gente possa vê-los juntos. Conseguem ver? Sim? Sim. Tá. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal. Oficialmente, a instituição, ou a nossa direção, solicitou que a gente não fizesse nenhuma atividade síncrona, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E só mandasse um monte de coisa para vocês lerem. Cara, assim, eu fiquei pensando, se eu fosse aluno, eu ia me sentir muito
traído ou muito abandonado, carente, depois de 6 meses, de não ver a cara do professor. Então, eu vou bem light nessas 3 primeiras semanas, com matéria, não vou avançar demais, porque pode ser que dentre vocês, dos que estão matriculados, não tenha internet ou aparelho para ver, e aí tem entrado naquele edital. Então, por isso também eu estou gravando, porque se alguém perdeu alguma coisa, vai poder assistir depois. Hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho de por que vocês estudam administração, o que isso vai influenciar na vida de vocês. Vou dar alguns conceitos extremamente importantes na vida de vocês, que é eficiência e eficácia, tá? No dia 21, que é o nosso próximo encontro, eu vou pincelar para vocês um negócio chamado análise ambiental. Ela serve não só para a empresa, mas serve até para a carreira profissional de vocês, e eu vou explicar como. E aí a minha proposta, em termos de exercício, por favor, não comece a fazer, para ver se a outra professora vai querer ou não, é que a atividade de vocês inclua o planejamento estratégico pessoal. Que é isso? Vocês vão aprender. Se alguém está com o microfone aí que está fazendo uma barulheira danada, se puder desligar, não fico triste. Vocês vão fazer um planejamento estratégico da vida de vocês, que é o mesmo que a gente faria para uma empresa. Eu usei... Tá ruim pra caramba, melhorou. Eu usei isto aqui num outro modelito mais profundo, esse aqui é um pouquinho mais tranquilo, e já teve aluno que chorou quando se deu conta de que não tinha meta na vida, tá? Então eu acho bem legal, mesmo que a outra professora não queira, façam, e aí pode me mandar por e-mail que eu dou uma olhada para ver como é que vocês estão, tá? Temos lá exercício sobre processo administrativo, tudo é fazendo e me entregando, bem tranquilo. Vou mandar, supostamente eu vou mandar, eu acho que ela vai mandar porque são legais, são vídeos curtinhos da época que as teorias foram feitas. Eles não têm nem fala praticamente, alguma coisa escrita em inglês, mas que alguém tiver dificuldade, depois eu explico na boa o que aconteceu, tá? Eu vou passar logo para as atividades, serão 14 encontros que vocês terão ou comigo ou com a outra professora, mas vai ser com a outra. E é o que eu propus para vocês, não tem prova. São vários exercícios sobre as várias teorias. Especificamente nessa daqui vocês vão aprender mais teorias, mas eu estou pedindo só da contingencial e da institucional, que são as que podem fazer diferença na vida de vocês. E, finalmente, o tal do planejamento estratégico pessoal, que eu já postei lá, que teria mais pontos, tá? Gente, de novo, se ela vai manter, eu não sei. Aqui está errado, é média 7. Se ela vai manter ou não, a gente só vai saber quando ela chegar, tá? Eu não tive contato com ela ainda, já pedi para o coordenador dar o meu e-mail para ela, para a gente poder se conversar. Tranquilos? Prof, uma dúvida. 2. A média do Instituto Federal foi alterada para 7, então? Porque antes era 6, né? Não, então vocês continuam com 6, tá? É porque mandaram um e-mail para a gente e eu fiquei na dúvida danada de que os cursos superiores eram 7, eu dava aula antes era 6, então tá, se vocês tinham 6 antes, continua 6. Não é o que muda é o PPC, o projeto pedagógico do curso. Se o projeto pedagógico não teve alteração, não tem, tá? Ok. Bom, vamos lá, para essa apresentação aqui. Boa noite aos que chegaram agora. Nós estamos com 18, mas eu acho que tem muito mais alunos do que isso. Deixa eu só dar uma biscoitada aqui para ver quantos alunos nós seríamos. Outra coisa, fiquem de olho nos e-mails de vocês. Teve um colega que eu até mandei um e-mail informando que não está chegando para ele porque está voltando para mim. Porque aí só foi uma coisa e no resto todo não foi. Deixa eu ver quantos alunos nós somos, que eu já não lembro mais. Eu já dei, hoje é a 3ª aula já. Sim, deixa eu ver aqui, 2 segundinhos. 36 são... Ih, falta gente para burro. Muita gente. Nós estamos exatamente com metade, 18. Bom, vamos lá. Prof. Oi, querida. Tem alguns colegas no grupo que disseram que estão com dificuldade de entrar. Eu coloquei os links lá, mas não sei se eles conseguiram entrar. Talvez seja isso. Tá. Quem me pediu para entrar, eu... Vocês tiveram dificuldade de entrar com esse link? É o mesmo link que eu usei a tarde inteira e à noite.
Tudo tranquilo para você? Eu não tive dificuldade. De repente a internet deles pode estar ruim, ou o computador... Sabe, um grande problema que vocês talvez venham enfrentar foi o que eu enfrentei até poucos dias atrás. O meu computador, ele não estava cheio de coisa, na verdade ele não tem nada, ele é bem vazio, eu não guardo nada dentro dele, até porque eu tenho medo de quebrar e perder minhas coisas. Mas acontece que eu descobri que a memória dele é muito ruim para trabalhar com esse monte de coisa, de internet, Google Meet, tudo junto. Então caía com muita frequência. E eu aí passei a usar o computador da minha mulher, que tem uma memória maior do que o meu, só que eu limpei tudo que tinha dela aqui, tirei, botei no pendrive, porque ela tinha 500 milhões de fotos, isso tudo atrapalha a vida. Então, se vocês vão ter aulas síncronas, a minha sugestão é deixe o computador de vocês o mais leve possível, porque senão ele realmente não dá conta do recado. Tá? Tranquilos? Tranquilo. Vou compartilhar com vocês a apresentação para a gente ir se conversando sobre o que é administração. Nossas aulas nunca serão mais do que 1 hora, tá? Porque senão vocês ficam cansados, aí não adianta nada, a gente não ganha nada com isso. Ai, droga, tem que abrir o PowerPoint. 2 segundos. Pronto, aí vamos para cá. Bom, como é que surgiu essa tal de administração? Ela existe há muito mais tempo do que a gente imagina. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de Chiavenato, que é um professor brasileiro, tem um monte de livro, vários professores usam o Chiavenato como fonte. Muito comum vocês, os TCCs de vocês usarem Chiavenato, eu não gosto do Chiavenato, e eu explico a razão. Aqui no Brasil, a faculdade de administração começou em 1968. E aí o Chiavenato se deu conta, ele já era professor da USP naquela época, se deu conta que os alunos liam um monte de livros, só tinham acesso a livros em inglês sobre administração. Ele começou a pegar esses livros e começou a traduzir e a vender e a ganhar dinheiro. Só que, com o tempo, a tradução foi ficando cada vez pior, ele começou a dar para alunos que tinham inglês mais ou menos e as traduções ruins, não tem muita coisa errada no livro dele. Segundo grande problema, que para mim é o maior de todos, ele copiou dos outros sem botar a fonte. E é o que a gente tanto recrimina no aluno, que ele copia e cola e não dá crédito a quem de fato escreveu. Outra, eu tenho um horror a alguém que diz que é especialista em tudo. Então você tem Chiavenato no planejamento estratégico, tem Chiavenato na gestão de pessoas, tem Chiavenato na administração financeira, Chiavenato na administração da produção, ninguém é bom em tudo, certo? Então eu não uso Chiavenato para coisa alguma. Mas assim começou em 68 a administração, e muito antes de que começar aqui no Brasil, na década de 40, mais ou menos, começou nos Estados Unidos, e mais tempo atrás, a administração começou já quando se construía as pirâmides, quando se construiu o Templo da Babilônia. O ato de administrar não pertence à figura do administrador. Qualquer um de vocês, independente da profissão que vai ter, vai fazer gestão. Quem tem família aí, faz gestão. Quem mora sozinho, faz gestão. Porque faz gestão de si e da sua vida e do seu contexto familiar, do seu contexto social. Quem trabalha numa empresa, mesmo que não tenha o cargo de chefe, de supervisor, coordenador, ou como quer chamar, também faz administração das pessoas que estão no seu entorno. A administração faz parte da nossa vida. Alguém está tentando entrar, 2 segundinhos. Deixa eu aqui. Pronto, chegou. Deixa eu aumentar de novo. À medida que as organizações foram se ampliando, cada vez mais se precisou de se profissionalizar as pessoas, e é uma das coisas que a gente vai estudar na teoria das organizações, é como é que essa profissionalização se deu. Tá, mas Sérgio, mas eu não quero ser administrador, eu estou estudando para ser tecnólogo em logística, o que eu tenho a ver com isso? Gente, as teorias da administração, elas não estão aqui para encher o saco de vocês. Quando se fala em teoria da administração, não se fala em filosofia, que é aquela prática de refletir e de pensar e de começar a tergiversar e explicar, e refletir, e olhar para o céu e para as estrelas. A administração, os estudos da administração são todos baseados em empresas reais,
porque a gente tenta entender por que determinada empresa deu certo e por que determinada empresa deu errado. No nosso caso, meu e seu, a administração, os estudos da teoria da administração também servem para definir para que tipo de empresa eu vou mandar meu currículo. Porque se tem um determinado tipo de liderança lá que não bate com o meu, eu não vou querer mandar currículo para lá. Então, vou citar o meu exemplo pessoal. Eu não gosto de ser mandado. Se eu não gosto de ser mandado, tem um lugar que eu jamais poderia trabalhar, que é no Exército, ou nas Forças Armadas, de um modo geral. Que eu jamais suportaria ser mandado por alguém que eu considerasse inferior a mim. Bom, isso quer dizer que eu estou certo? Não, quer dizer que o meu perfil não serve para aquilo. Outras pessoas são felizes fazendo aquilo lá? Claro que são. Eu não poderia ser padre, porque eu não toleraria determinadas práticas que existem acima, que para mim não servem. Então, é importante que a gente saiba que tipo de empresa é aquela, para saber se eu seria feliz lá. Não é que a empresa seja ruim e eu seja o bom, ou eu seja ruim e ela seja boa. É que os valores têm que bater. É como a gente conhecer um parceiro ou uma parceira para a nossa vida. Os polos, energias opostas se atraem. Não existe nada mais mentiroso do que isso. Não caio nessa balela. É mentira. Você pode até se atrair por algum momento, quimicamente, na pele lá, por uma pessoa que no dia a dia não tem nada a ver contigo. Mas, cara, não dura. E nas organizações é a mesma coisa. Tá? Então, já falei para vocês, a administração existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem resolveu fincar os pés na terra e se tornou o Homo sapiens, precisou se criar uma série de contratos de convivência. E um deles é o Código de Hammurabi, vocês devem ter estudado isso lá no ensino médio, que tinha uma série de práticas, e uma delas é essa de responsabilidade, que eu acho bem interessante. Se você é pedreiro e construiu uma casa e ela desmorona e mata os seus ocupantes, você também vai morrer. Então, você tem que pensar bem no que você está fazendo, né? Outra coisa que precisava e sempre precisou de administração foram as guerras. O homem, desde que o homem se tornou um ser com desejos, vaidades e ambições, ele entra em conflito. No momento que ele entra em conflito, eu preciso ter uma série de recursos, que não é só o humano, não é só o armamento, mas também, por exemplo, de comida. Vocês estudam logística, vocês sabem que boa parte da logística, o estudo dela começou com os exércitos. Um dos exércitos mais importantes que influenciou as táticas de guerra foram os exércitos de Napoleão. Vocês sabiam que o biscoito veio da época das guerras napoleônicas? Alguém sabia disso? A palavra biscoito, vem de biscuit. Bis quer dizer duas vezes, cui, cozido duas vezes. O que acontecia? Como os exércitos tinham que trafegar longas jornadas, eles precisavam de comida para se alimentar no caminho. Então, se passou a levar os camaradas que cozinhavam. Só que eles se deram conta que o biscoito estragava com muita facilidade, porque ele tinha muita umidade. No momento que eu cozinhei este biscoito duas vezes, ou seja, eu assei uma primeira vez e depois uma segunda vez, eu tirei o excesso de umidade e ele se transformava em um biscoito que não se estragava com muita facilidade. O Rio Grande do Sul é outro exemplo. O charque existe porque o homem precisava ir para o campo e às vezes ficava longe de algum lugar e ele precisava levar uma carne para ele poder se alimentar e fazer o seu carreteiro. Então eles começaram a salgar a carne, que era uma forma de administrar os alimentos e evitar que eles perecessem. Os vikings noruegueses, eles começaram a botar o peixe ao sol para fazer com que ele secasse a umidade e eles pudessem levar nas navegações. Vocês talvez não saibam, mas muito antes da América do Norte ser descoberta, os vikings já tinham estado lá no Canadá. E era graças ao peixe que eles tinham tirado o sal. Quem passou a colocar sal no peixe e transformá-lo em bacalhau, caso vocês não saibam, bacalhau não é um peixe. Bacalhau é uma técnica de conservação do peixe, que é tirar a umidade com sal. Então, por isso que ninguém nunca vai ver cabeça de bacalhau, porque não existe bacalhau. O peixe bacalhau, bacalhau é uma técnica. Foram os espanhóis entraram em contato com os noruegueses
e sacaram o que eles faziam e perceberam que se colocasse sal, ele durava ainda mais tempo para eles poderem fazer navegações. Tá? O Império Romano, com a necessidade de invasão dos demais países, também precisava de administração. Por quê? Porque eu precisava de gente para representar o César. César era o imperador, né? Nós tivemos vários Césares. Marco Antônio foi um, Júlio César foi outro, aquele maluco que botou fogo em Roma foi outro, Nero, e aí por aí vai. Cada um deles foram Césares, imperadores. E aí, no momento que eu faço com que você brigue dentro da tua nação e ofereça alguma vantagem para ti, você acaba fazendo com que o outro, que também era imperador daquele país, fosse traído e eu passasse a pertencer a Roma. E essas foram técnicas de administração para você poder se espalhar por toda a Europa. Para melhorar isto, uma das grandes conquistas do Império Romano, que serviu de herança para o resto da humanidade, foi a construção de estradas para facilitar a comunicação e a logística, a entrega dos alimentos. Dentro da filosofia, a administração também sofreu uma série de influências. Sócrates era aquele que falava, Platão era o que andava com Sócrates e escrevia tudo que Sócrates falava. Tem pouca coisa de autoria de Platão, boa parte do que ele tem, na verdade, é Sócrates. Aristocracia e democracia. Aristocracia é o comando pelas classes ricas e a democracia é o voto de todos. Democracia numa empresa é muito legal, mas ela não serve sempre. Vocês vão estudar em gestão de pessoas comigo ou com outra colega, geralmente sou eu que dou essa disciplina, que democracia, ou seja, eu poder palpitar sobre os assuntos da empresa, é legal às vezes. Um exemplo para vocês entenderem que isso nem sempre funciona é quando a empresa está em crise ou quando o navio está afundando. Naquele momento eu preciso de alguém autoritário para definir o que deve ser feito. Mulheres e crianças primeiro, soltem os botes, abandone o navio. Alguém precisa dar ordens para que os demais não entrem em pânico e consigam se salvar. Então, nem toda democracia é boa e nem toda autocracia é ruim, certo? Então, é de acordo com o momento. Tem mais alguém querendo entrar? Vamos lá. Permitir. Seu Leonardo. Algo está carregando. Vamos lá. Tudo bem até aí? Tranquilos? Sem sofrimentos? Pelo silêncio? Ou vocês estão muito tranquilo? Ou vocês estão felizes ou vocês estão muito infelizes? Vamos embora. Tivemos alguns autores, como Thomas Hobbes, que tratou do governo absolutista. Hoje em dia, nós ainda temos chefes que são verdadeiros terrores, presidentes. Nós temos alguns exemplos ao redor do mundo, não preciso citar especificamente nenhum, só vocês lerem no jornal. Vocês vão ver que tem gente que é ditador, que determina aquilo que deve ser feito, não ouve ninguém. E, sobretudo, tu tem o Jean-Jacques Rousseau com a ideia do contrato social. O contrato social é quando as partes, para determinar uma boa convivência, criam um contrato entre eles, definindo o que é o correto e a quem a gente vai obedecer para que a gente possa ter um norte a seguir. Se todo mundo manda, ninguém manda. Botem isso na cabeça de vocês. Só que aquela pessoa que manda, ela só vai ter legitimidade se nós reconhecermos aquela pessoa como líder que é. Né? Sim, deixa eu só voltar aqui em relação a Marx e a Engels. Eu não sei se vocês estudaram alguma vez isso na vida, mas aqui tem uma teoria interessante que também serve para a nossa vida profissional. O Marx criou uma teoria chamada teoria, ou melhor, um conceito chamado conceito do mais-valia. O que é o conceito do mais-valia? Vocês talvez já tenham até ouvido falar e não sabem o que é. Vamos supor que eu tenho um empregado que produz lá 10 lápis por dia. À medida que eu vou ganhando dinheiro, eu vou ganhando conhecimento, eu vou conversando, eu descubro outras maneiras daquele empregado, em vez de produzir 10, ele vai passar a produzir 12 lápis. E aí eu descubro outra técnica, e esse mesmo empregado passou a produzir 15 até 20 lápis, ou seja, ele dobrou a capacidade produtiva. Eu, que sou o dono da produção, vou ficar muito rico, porque aquele mesmo funcionário que ganhava X e vai continuar ganhando X com 20 lápis, não vai ficar mais rico por isso, mas eu vou ter a riqueza que ele vai produzir.
a mais-valia é exatamente isso. Eu consigo produzir mais, mas não tenho benefício financeiro daquele meu aumento de produção. Tá? Isso fazem com a gente, tá, pessoal, nas empresas. Elas querem que a gente produza, querem que a gente seja o melhor de todos, a gente não pode ficar doente, a gente não pode ter problema familiar, a gente tem que ser sempre bom. No dia que você fica um pouquinho ruim, tudo que você fez de bom até então é perdido. Outro lugar que nos ensina bastante sobre administração é a Igreja Católica. A noção de hierarquia, a noção de autoridade, foi tudo copiado da igreja. E para quem não sabe, a igreja, na época da Idade Média, era uma igreja guerreira, ela invadia países. As cruzadas nada mais é do que uma forma da Igreja Católica conseguir aumentar o seu poderio de riqueza, tirando o tesouro dos outros lugares. Tá? Então, os padres eram chefes militares, os papas eram chefes militares. Tá? Mas isso é história para um outro dia. Nós tivemos, para quem gosta aí do Brad Pitt, eu recomendo assistir Aquiles. A guerra entre Esparta e Atenas, na verdade, eram duas cidades gregas, que eram rivais. Esparta era muito mais belicoso, muito mais disciplinado. Atenas era a cidade do pensamento, é como se fosse São Paulo e Rio. O pessoal trabalhava muito, o pessoal do Rio, que tem fama de vagabundo, eu sou carioca, então eu posso falar, né? Tem fama de vagabundo, que sabe viver, que sabe cantar, que sabe fazer poesia, que sabe fazer teatro, não se davam bem com Esparta. Então, um tentava guerrear com o outro, especificamente aquela lá do filme do Aquiles, a história de Helena, que tinha sido sequestrada, e o pessoal de Atenas queria de volta a Helena. Para quem não sabe a história do calcanhar de Aquiles, essa expressão certamente vocês conhecem, Aquiles era filho de um deus, e na hora que ele foi mergulhado no rio para ser ungido de um corpo indestrutível, seguraram ele pelo calcanhar enquanto era bebezinho, mergulharam no tal do rio, que o tornou indestrutível, ou seja, as flechas batiam nele e não penetravam. O único ponto fraco dele era exatamente no local do calcanhar, onde ele foi segurado, e um dia um deus resolveu brigar com Aquiles. Ele era inimigo do deus que era o pai do Aquiles, não me pergunto mais que eu não lembro o nome, e ele fez com que a flecha atirada fosse guiada até o calcanhar dele e o matou. Quer dizer, uma única flechada no calcanhar matou o cara. Pobre do Brad Pitt, né? Depois nós tivemos o episódio da Revolução Industrial, especificamente esse nome aqui eu faço questão de trazer, o James Watt. Todos vocês conhecem o James Watt. As lâmpadas que a gente tem em casa e todo o equipamento tem um negócio de quantos watts. Os watts é uma homenagem ao James Watt, que dá potência, certo? Então, lâmpada de 60 watts, a torradeira de 15 watts, é homenagem a ele. O que esse cara fez? Ele viu um invento criado por um outro sujeito, que era uma máquina a vapor. Ele aperfeiçoou essa máquina a vapor e permitiu com que ela pudesse tirar água de dentro das minas. Que minas eram essas? As minas de carvão. Depois que os europeus já tinham devastado toda a floresta para fazer carvão, eles começaram a fazer buraco no chão e tirar carvão mineral. Só que às vezes você, na hora de tirar o carvão, você acertava um veio de um rio, aquele rio inundava a caverna e era uma desgraça total. No momento que ele inundava a caverna, você não tinha mais acesso àquela mina. Com essa máquina do James Watt, eu conseguia extrair aquela água de dentro e tornar a poder produzir carvão mineral daquela mina, tá? Com isso eu consegui ter máquinas nas indústrias e consegui ter trem fazendo a logística de entrega e por aí vai. E aí nós tivemos dois momentos na humanidade, primeira e segunda Revolução Industrial. Nós vamos estudar justamente os autores que vêm após a segunda Revolução Industrial. Só que para vocês entenderem que nada acontece por acaso, tudo que a gente vê hoje em dia é graças a alguém que fez anos antes. Um desses estudiosos foi o Adam Smith. Não é Smith, tá, gente? É Smith. O TH tem som de F em inglês. O Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que nada mais era do que um livro estudando uma fábrica de alfinetes. Ele se deu conta de que quanto mais especializado fosse um operário, mais ele produziria. O que é esse especializado?
Então, esse é o primeiro conceito importante que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O especializado não é essa noção de especializado que a gente tem nos dias de hoje. Ah, o médico é especialista em tornozelo, o outro é especialista em seio, o dentista é especialista só em botar aparelho, e por aí vai. Não, esse especialista é aquele camarada, aquele operário que fazia sempre a mesma coisa. Antes você tinha um artesão que fazia um sapato do início ao fim. O especialista era aquele que só bota a borracha no sapato. Todo dia botando a borracha no sapato. O especialista é aquele que faz a omelete. O especialista é aquele que quebra ovo. Só quebra ovo. O que ele faz o dia inteiro? Quebra ovo. Quebra ovo. Quanto mais eu faço uma mesma atividade, mais rápido eu tendo a fazer aquela atividade. E aí ele se deu conta que se em vez de ter um artesão produzindo alfinete, e esse artesão produzia apenas 20 unidades de alfinete por dia, em vez de eu tivesse 18 alfinetes, cada um produzindo um pequeno pedacinho daquele alfinete, no final do dia, cada um daqueles operários, que antes eram artesãos, eles produziam 226 alfinetes cada um, que no final de um dia ia me gerar 4.800 alfinetes. Gente, não é bom isso? Um operário produz 20 unidades sozinho. Se botar mais 17 caras com ele, ou seja, 18, eu vou ter 4.800 unidades por dia, eu vou ganhar muito dinheiro. A Riqueza das Nações foi um livro famoso, ele pode ser lido até hoje, ele se encontra em sebo, e ele foi a base de um dos nossos primeiros autores, que é o Taylor, que por sua vez serviu de base para outros tantos. Esse mundo que vocês conhecem hoje em dia, ele é resultado de todas as inovações que nós tivemos na primeira e na segunda revolução, e dentre essas mudanças importantes de inovações, nós tivemos duas que mudaram completamente tudo que a gente conhecia, ou conhece até hoje. Ferrovia e telégrafo. Por que isso foi tão fundamental? Aí quem gosta de filme de Bang Bang, talvez já tenha assistido algum filme. Quando eu era jovem tinha muito filme de Bang Bang, hoje não tem mais. Era sempre ferrovia e telégrafo. O que aconteceu? Eu produzo tortas aqui em Novo Hamburgo. Eu moro em Novo Hamburgo, tá? E eu gostaria de vender essas minhas tortas lá para Florianópolis. Eu não poderia, porque eu não tinha como transportar. No momento que começou a surgir a ferrovia, eu passei a poder fazer minhas tortas aqui e vender para lá. Tá, mas como é que eu ia saber se o cara ia querer de chocolate, de laranja ou de abacaxi? Com o telégrafo, um representante meu lá em Florianópolis ia me informar que eu queria que ele tinha necessidade de venda de 3 de chocolate, 2 de morango e 1 de abacaxi. E eu produzia exatamente aquilo, botava num trem cheio de gelo, para não derreter, e chegava lá. Com isso, eu comecei a vender no mundo todo. O que primeiro aconteceu em termos de venda? Qual foi a primeira indústria que se aproveitou da ferrovia e do telégrafo? Foram as conservas de carnes. A Swift Armor foi a grande empresa que mudou completamente a forma de vender. Ela começou a ganhar escala, porque quanto mais eu produzo, mais eu vendo, mais eu baixo o custo do meu produto. E aí entra a logística. Se não fossem os trens, obviamente, com os pedidos feitos por telégrafo, o mundo não seria o que é hoje, tá? O Rockefeller, esse cara que está aqui, Opa, passei. Esse cara que está aqui, o Rockefeller da Standard Oil, esse aqui, ele é famoso até hoje, era um milionário americano da indústria petrolífera, e ele fez a Esso, uma das primeiras empresas produtoras de petróleo. E aí vai uma curiosidade, se vocês não sabem, eu conto agora. Os primeiros carros produzidos no mundo tinham motor elétrico. Caras como Rockefeller e outros tantos que produziam petróleo pressionaram o Congresso americano para que todo o carro tivesse motor a explosão, ou seja, dependesse de combustível fóssil. E aí a ideia do carro elétrico foi completamente abandonada e proibida pelo Congresso americano. O mundo dá voltas, né? Esse petróleo que esses camaradas tiraram poluiu o mundo. Hoje nós estamos tentando fazer o caminho inverso. Nós estamos tentando criar carro elétrico a um custo que fique baixo e que eu possa parar de ter carro poluindo por aí. Sabiam disso? Eu já ouvi falar. Já ouvi falar? Pois é, triste, mas é isso. É basicamente fazer a indústria petrolífera crescer, né? Foi lá que começou tudo. Exatamente, exatamente. Hoje, as empresas de petróleo já entenderam que não tem mais como voltar atrás
e já começaram a investir, inclusive a Petrobras, em outras formas de energia eólica, energia solar, porque elas já sabem que ter petróleo já não é mais garantia de sucesso para o mundo. Já não é para sempre, não é eterno, né? Exatamente. Tanto que o slogan da Petrobras não é mais o petróleo é nosso. O slogan da Petrobras agora é o nosso negócio é energia, independente da fonte dela. Tá? Aliás, uma curiosidade, saiu hoje no jornal, a Petrobras vai vender os ativos dela no Brasil inteiro, vai se fixar somente nos seus poços de petróleo de São Paulo e Rio de Janeiro, porque são os que têm o pré-sal. Os demais ela vai vender para terceiros e ou vai abandonar completamente. Os estados estão todos enlouquecidos, porque vários são dependentes da Petrobras. Bom, e aí? Continuo não entendendo, Sérgio. O que eu tenho a ver com administração se eu estou fazendo tecnólogo em recursos humanos? Ora, eu preciso fazer as coisas funcionar. E aí eu não posso sair de férias porque eu não acredito que os outros vão dar conta do recado. O meu setor é que é importante. Se não fosse o meu setor, essa empresa já tinha fechado. Eu ouço isso até no IFE. Se não fossem os professores, o IFE não funcionava. Bobagem. A gente não sabe fazer o trabalho técnico administrativo, a gente precisa deles, a gente precisa do cara lá na biblioteca para poder prestar os livros para vocês, a gente precisa manter o acervo atualizado, a gente precisa cumprir prazos para que as coisas aconteçam. E aí a gente precisa de alguém fazendo gestão. E a palavra administração veio da mesma base que veio o ministro da igreja. Quando a gente tem um ministro, o senhor ministro da igreja. Ministro que significa que eu sou subordinado a alguém. No caso da igreja, ele é subordinado a Deus. E o ad quer dizer em direção a alguma coisa. Eu devo obediência a alguém para prestar serviço para um outro. Então, o administrador é sempre aquele que não é o dono do negócio, mas é que ele faz a gestão para alguém que é o dono do negócio. E aí vem... deixa eu só fechar um pouquinho aqui para olhar as carinhas de vocês, porque é um saco olhar ela desse jeito. Eu já volto para lá já. E aí vem a minha pergunta. Alguém sabe quais são as duas principais coisas de um administrador, de um gestor? São duas coisas. Uma é uma função e a outra é uma obrigação. Alguém sabe qual é a principal função de um gestor? Vocês todos são gestores, eu vou provar vocês que são. Gerir os dois meios? Não entendi? Gerir os dois meios? Não. A principal função de um gestor, ou de um administrador, que vocês preferirem, é tomar decisão. Uhum. Todos nós tomamos algum tipo de decisão em algum momento das nossas vidas. Vou fazer dieta, não vou fazer dieta, vou entrar numa academia, não vou entrar na academia, vou tirar carteira, vou entrar na faculdade, vou namorar com tal, não vou namorar com tal. Eu faço tomada de decisão 24 horas por dia. Quando a gente é gestor numa empresa, independente da minha formação acadêmica, eu tomo decisão. O médico toma decisão, o assistente social toma decisão, o fisioterapeuta toma decisão, o engenheiro toma decisão, tomada de decisão. E a nossa principal obrigação como gestor, e essa é a que sempre choca todo mundo quando eu falo, é que a nossa obrigação principal é dar lucro. Não, Sérgio, você está errado. Calma, não é bem assim. Eu vou ser gestor numa ONG que faz caridade. Eu não tenho que dar lucro. Tem. Sim, você tem que dar lucro. Tem que fazer rodar. Porque se tu não tem um gestor, tu vai ter... vamos dizer assim, perda de ineficiência no processo inteiro, né? Você vai conseguir ajudar até a hora que acabar os seus recursos. Acabou os seus recursos, você fecha a ONG, né? Qual é o problema do lucro? Nós somos uma nação católica e a gente acha que tudo que dá lucro é pecado. Isso é culpa da nossa religiosidade. Eu lamento, mas é. Quem disse isso não fui nem eu, foi um camarada chamado Weber, que fez um livro chamado A Ética do Protestantismo. Ele dizia o seguinte, que as nações protestantes eram mais desenvolvidas que as nações católicas justamente pela noção de lucro ser diferente. O que uma ONG faz? Uma ONG faz assistência para uma parcela da população que não é atendida pelo governo. Se eu, como ONG, quero dar assistência para aquelas pessoas, eu quero que aquela assistência seja continuada
E, sobretudo, eu quero atender mais gente do que eu atendia antes. Cada vez eu quero atender mais gente. Se eu gero lucro e aplico aquele lucro no bem das pessoas, eu não estou fazendo nada de errado. Essa é a diferença entre uma entidade de assistência e uma entidade que tem sócios que querem lucrar. Um bota o dinheiro no bolso e aplica na própria empresa ou aplica numa viagem para Miami, e o outro aplica na sociedade. Então, pessoal, dar lucro não é pecado, e a nossa obrigação é fazer as coisas darem lucro. A forma de administrar é diferente, no caso de uma ONG e de uma empresa privada, enfim. Eu não diria que a forma de administrar, não. A forma de uso do lucro que é diferente. A forma de administrar tem que ser a mesma, tá? Eu diria que existe uma enorme diferença entre administrar uma empresa e fazer administração pública. Tem gente que acha que é a mesma coisa e não é. Na administração pública, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que planejar ações que me deem a maior rentabilidade social possível, ainda que me custe muito dinheiro. Por exemplo, quanto mais gente tiver acesso a esgoto, menos gente vai ficar doente. Quanto mais aplicação de dinheiro em saneamento, a cada $4 aplicado em saneamento, a cada dólar aplicado em saneamento, eu economizo $4 na área da saúde. Porque se as pessoas têm esgoto e água tratada, elas não comem nem bebem nada errado e não ficam doentes. Mas para aí, você está falando aí que você vai ajudar 500 mil pessoas que são muito pobres, e os outros 30 mil que não são? Ora, os outros 30 mil que não são, muito provavelmente já estão morando num lugar que tem esgoto e saneamento tudo certinho. Sim, já foram ajudados. Exatamente. Elas moram numa parte da cidade que já está beneficiada com aquilo, e o resto? Então, é por isso que quando se fala mal da administração pública, a gente tem que tomar cuidado que eu não posso tratar a administração pública da mesma forma que eu trato a administração privada. Na administração privada, a rentabilidade para os sócios é que é importante. Na administração pública, a rentabilidade social, os benefícios que eu vou gerar para a sociedade, e principalmente para aquela camada mais carente, é que é a mais importante. Então não pode ter uma mente micro, tem que ter uma mente macro, no caso. Perfeito. E aí, em uma empresa, ela pode, ao mesmo tempo que gera lucro, fazer aplicação na sociedade? Sim. Essa é a noção de sustentabilidade que vem crescendo nos últimos 2 anos. Ela existe, na verdade, pessoal, desde 72. O que é sustentabilidade? É quando eu me preocupo com a sociedade, com o ambiente onde eu estou inserido, e ao mesmo tempo a minha empresa tem que ser rentável, ela tem que gerar lucro porque tem acionistas. Só que essa história da sociedade e automaticamente do ambiente está pesando demais hoje em dia. As ações na Bolsa de Valor da minha empresa vão valer mais se a minha empresa for considerada uma empresa que respeita o ambiente onde ela está inserida. E automaticamente a sociedade. Então, parte daquele lucro que iria para o meu bolso, eu tenho que tirar do meu bolso e começar a investir, por exemplo, nos hospitais de campanha para atender o pessoal da Covid. Eu tenho que comprar respirador para os hospitais filantrópicos que tem que atender um monte de gente, porque parte dessas pessoas são os meus entregadores de aplicativo, são o motorista de Uber que eu uso, é a minha faxineira. São essas pessoas que, no final das contas, eu estou beneficiando. Então, essa noção de responsabilidade tem mudado, felizmente. Aqui no Brasil, eu diria um pouco menos, porque nós ainda temos maus exemplos, mas lá fora tem sido muito forte, tanto que nós estamos com dificuldade de exportar de alguns setores, porque não há a preocupação, de fato, legítima com a sociedade. Essas queimadas que nós temos lá na Amazônia e no Pantanal vão prejudicar fortemente a exportação de carne, porque lá fora não vão querer comprar carne de um país que não respeita a natureza. Eu não preciso, com a tecnologia de hoje, desmatar mais nada. E aqui, especificamente, eu tenho estudado bastante agronegócio, porque para mim é a única coisa que está dando certo nesse país. Eu descobri uma das coisas. Eu fiz agronomia em 1900 e qualquer coisinha, tá? A maioria não eram nem nascidos. Mas acabei virando administrador. Foram coisas da vida. Hoje em dia, quem desmata é o cara que quer tirar a árvore para madeira, tá? Para lenha, ou para madeireira de móveis. Aí o pecuarista entra
plantando para o gado, certo? Então não é o pecuarista que está tirando a mata, mas alguém antes dele. E essa cadeia não está sendo quebrada, o que é uma pena. Só que esse pecuarista que está usando essa área invadida, que foi derrubada a mata, ele vai ter dificuldade de vender sua carne, porque tem país lá fora que entendeu que esse é um tipo de ganho que não era necessário. Nós somos um país, provavelmente um dos melhores no mundo em termos de tecnologia na agricultura, e já se sabe que hoje você não precisa derrubar uma única árvore para produzir muito mais do que a gente produz. Basta permitir que empresas como a Embrapa trabalhem, que a coisa anda numa boa, tá? E nós não temos uma fiscalização ideal, mas isso é papo para uma outra vez. Tranquilos até aí? Na boa? Tranquilo. Tá. Então, por que a gente tem que estudar administração? Deixa eu voltar lá para vocês e... Deixa eu ver, tá? Legal. Por que a gente tem que estudar administração? Porque, gente, o que a gente tem de realidade hoje vai deixar de ser daqui a alguns dias, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou, infelizmente, poder ter isso, tá? Eu não vou chegar aos 120 anos, eu tenho projeto para chegar aos 95, já falei isso com vocês. Mas se continuar o nível de vacinação que tem, os exames cada vez mais evoluídos, a expectativa é que as gerações que estão nascendo agora, nesses últimos 4 ou 5 anos, cheguem aos 120 anos com saúde, não é caquético não, tá? Cada um de vocês está escolhendo uma profissão hoje e daqui a 12 anos provavelmente vai estar escolhendo uma outra profissão. A tua graduação não vai ser o relevante, vai ser as tuas formações ao longo da carreira é que vão determinar as tuas condições futuras. Vou citar para vocês 2 profissões que tendem a explodir. O administrador ligado à gestão ambiental, o engenheiro ligado à gestão ambiental. E existe uma terceira que eu ouvi outro dia, mas eu não tenho muita certeza, que é o psicólogo ligado à sustentabilidade. As pessoas vão recorrer a psicólogos para parar de ter esse desejo de consumir, porque esse consumo desenfreado leva à produção de alguma coisa que eu não necessariamente preciso. Eu não preciso ter um monte de calça, eu não preciso ter um monte de sapato, eu não preciso ter um monte de camisa, eu não consigo usar aquilo tudo. Eu não preciso ter o último modelo de celular, eu não preciso ter um carro do ano na minha garagem, eu não preciso ter 4 ou 5 televisões na minha casa, nem 3 computadores. Eu preciso ter aquilo que de fato eu vou usar. E se eu vou usar pouco, o ideal é que eu divida com alguém, para que aquela pessoa também não compre. Então já existem alguns edifícios aí, mais bem pensados, em que existe uma área comum, onde todo o equipamento que você usa muito pouco é dividido lá, como máquina de lavar roupa, que você não usa o tempo todo, e secadora. Tá? Isso já é comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil é mais recente. Outro grande problema é que nós estamos sendo inundados por informações novas a cada minuto. Em 2020, o conhecimento vem sendo duplicado a cada 83 dias. A gente não dá conta de receber toda essa comunicação. Por mais inteligentes que nós sejamos, por mais leitura que a gente tenha, passa um cavalo encilhado na nossa frente e a gente não percebe. Então, cada vez mais, a gente precisa administrar várias pessoas, olhando várias coisas, para que a gente possa aproveitar pelo menos um pedaço disso que está passando por aí, porque se a gente não aproveitar, alguém vai aproveitar por nós. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai avançar muito e vai ficar cansativo para vocês e não tem necessidade disso. Deixa eu parar o compartilhamento, 61 aqui. Tranquilo desse jeito? Tá legal? Eu não estou mais rápido, porque a ideia é aquela que eu havia falado com vocês. O Instituto pediu para que a gente não avançasse em matéria. Eu estou dando só o beabá do beabá do beabá. A partir da próxima semana a gente já começa a dar um pouquinho mais de coisa nova, e aí, efetivamente, na terceira semana a gente já manda mais brasa, tá? Tranquilo? Certo. Tranquilo? Tudo bem. Qualquer coisa que vocês precisarem, de novo, pode mandar um e-mail, eu respondo muito rápido. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu puder ajudar, mesmo que não seja a minha matéria, eu vou tentar ajudar. Nós, todos os professores, estamos aqui para tornar essa nova jornada da gente, de vocês e nossa, o mais agradável e mais suave possível. Tá bom? Tranquilos? Sem sofrimento. Então. Obrigada, professor. Eu gostei bastante da aula, foi bem esclarecedora. Obrigado, querida. Obrigado de coração. É muito bom ouvir isso. Meu amor, Fabiane, tudo certo com você? Que bom.
Fico feliz. Então, meus aplausos para vocês, de coração, tá? Fiquem com Deus. Eu vou mandar por e-mail essa aula, tá bom? Ok. Tá bom. Obrigadão. Tchau, tchau, professora. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. 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 Falou, valeu. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Natasha.